Boa noite às pessoas presentes e àqueles que nos acompanham pelos diferentes meios de comunicação. Eu estou aqui de público entregando a minha declaração de bens. Nós temos um prazo de 15 dias para entregar a declaração de bens e aqui constam realmente todos os bens que eu tenho. Eu espero certamente que todos os demais irão fazer na mesma medida. Gostaria também de comunicar aos presentes que a presidente Dilma vai anunciar dia 1º de maio uma novidade no Minha Casa Minha Vida, que será a inclusão, já no contrato das casas, para as pessoas de baixa renda, a inclusão de já comprar os eletrodomésticos linha branca para as casas que, quando assumirem as casas, as pessoas já terão geladeira, já terão fogão, e isso tudo já embutido no preço da casa. Acho que é uma boa ideia. Vai ser anunciado dia 1º de maio, mostrando que o governo Dilma realmente pensa nas pessoas de baixa renda. Gostaria também de me referir à vinda do prefeito Poio Novaes aqui. Eu acho que foi importante, até cobrei dele, nós cobramos na conversa hoje de manhã, a necessidade de comunicar melhor com a população, a necessidade de popularizar mais o governo. Acho que é fundamental isso, porque às vezes aquela história da galinha que cacareja e da pata que bota um baita ovo e não faz barulho nenhum. Então, precisa realmente mostrar o que fez, o que está fazendo. E a vida dele aqui foi importante nesse sentido, e mostro, na sequência, viu, Everton, as fotos da creche Jandira Pereira, onde nós estivemos, eu, o Barreto, o Ditinho, o Poio, estivemos lá. Um projeto maravilhoso que eu vou falar simples e maravilhoso, que eu vou falar em 2 requerimentos hoje, só para vocês terem uma ideia do plantio. Houve uma atividade de manhã, ao que eu fui, nessa eu fui eu e o Ditinho, e à tarde foi o Barreto e o Poio, muita gente presente, pais, mães, avós, plantando, até eu mexi na terra e plantei uma muda de hortelã. Então, mostrar aí, ó, para a posteridade, eu junto a uma criança plantando. E foi muito legal que isso, tem um requerimento meu, que se amplie, e teve uma repercussão muito grande, mostrando uma coisa simples que a diretora, que a Cidinha Proença está fazendo lá, que deve expandir para as outras unidades. Mas volto a esse assunto nos requerimentos. Obrigado, Everton. Estivemos eu, o Barreto, o Ditinho, nossos assessores e o Poio, na quinta-feira, para também discutir a questão da passagem entre a Vitor de Maria e a Francisco Gugel Pismel. Uma antiga reivindicação, e parece que a coisa vai caminhar. Demos uma ideia lá de abrir, na verdade, uma rua. Tem uma mina, tudo isso tem que ser equacionado. Então, eu acredito que se o Poio fizer isso, é uma medida que não vai ser cara, não dá para fazer um viaduto. Falava em passagem para pedestre. Eu, particularmente, passei para o Ciccone, achando que uma rua ali ficaria melhor, porque o próprio Barreto disse que muitas casas vão ser construídas ali no Vila Martins. Então, há necessidade, não dá para depender apenas daquele viaduto lá embaixo, da João Vitor de Maria, e aquela outra que vai para o Plimec, que é a professora Amorim, né? Muito poucas passagens ali. Eu acho que é uma ideia interessante. Com relação ao Cruzeiro do Sul, conversei com o Pinho hoje, e o Pinho me confirmou, e o Poio também de manhã nos falou, que houve um acerto com o Cruzeiro do Sul com relação àquela inadimplência de R$1.280.000 que o Barquete e outros governos, mas o Barquete, na verdade, abiscoitou dos servidores e não repassou para o Cruzeiro do Sul. Todo mundo ficou inadimplente. Parece que houve um acordo, mas, por outro lado, passei uma preocupação para o Pinho, que é essa matéria de domingo do Estadão, dizendo que o Pan-Americano, que era o banco do Silvio Santos, não é mais, comprou toda a carteira de crédito consignado do Cruzeiro do Sul. Então, eu passei para ele essa informação, ele já sabia, para verificar se esse acordo, que teria já praticamente finalizado, não ficaria atravancado com essa venda do Pan-Americano por R$351 milhões, aliás, do Cruzeiro do Sul para o Pan-Americano. Portanto, essa informação eu passei a ele e ficou me dar uma resposta. Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a Rádio Cidadania, e eu entreguei para cada vereador este DVD que nós fizemos os 10 anos da Rádio Cidadania. Entreguei para os vereadores amigos, entreguei para 11 vereadores, na verdade, fora eu, e entreguei para eles de presente, e esse DVD é muito legal, só tem música bonita, como disse o assessor Guazelli, assessor de Stat. Poxa, só tem música bonita, de fato. Gostaria, então, Everton, só passa um pedacinho para as pessoas terem uma ideia
Eu até homenageando o Paulo Vanzolini, que morreu ontem, colega médico, grande cientista, e o Zé Domingos cantando Ronda, só um trechinho para vocês terem uma ideia. Em meio de olhares inspiro, em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantado da vida, o som, a alegria me dá, nele você está. Tá ok, muito obrigado. Esse é o Zé Domingos, Alomião, nascido em Guaxupé, cantando Paulo Vanzolini, que coincidentemente morreu ontem, vítima de uma pneumonia aos 89 anos de idade. Ele que foi autor de Ronda, Volta por Cima, Praça Clóvis, Napoleão e tantas outras músicas que tocam na Cidadania FM. Então, este DVD, os ouvintes da rádio também podem ter acesso gratuitamente, viu? Uma iniciativa da rádio. O Cláudio Albuquerque, meu irmão, é que fez toda essa filmagem. Naturalmente é um DVD amador, mas feito com todo o coração, nesses 10 anos de Rádio Cidadania. Esse show foi em 2003, no Teatro Municipal. Depois, o Zé Domingos se tornou cidadão alvarense em 2004, quando eu concedi, no meu outro mandato, a ele o título de cidadão alvarense. Eu queria terminar, não poderia deixar de falar, que nesta casa estão correndo duas comissões. Uma comissão processante contra o vereador Ripoli e uma CPI do Cascalho. E as duas atividades acabam envolvendo o mesmo vereador, que é o vereador Ripoli, porque ele que comandou uma denúncia baseada no jornal Voz do Vale a respeito do Cascalho. E a gente percebe que essa CPI, eu acho que, naturalmente, uma vez instalada, tem que haver investigação, isso é natural. Na primeira oitiva, pelo que eu percebi, o próprio representante da CETESB disse muito claramente que não houve dolo, a punição já houve, que foi a advertência, para corrigir aquilo que está errado de acordo com a legislação. Então, é uma CPI que teve um efeito colateral que todo mundo há de admitir. Foi o prejuízo que causou ao morador da zona rural. Não tem mais cascalho, não tem mais cascalho. E quando vai resolver essa questão? Não sei. Portanto, veja bem, o mal que, às vezes, uma atitude que poderia ser resolvido sem uma comissão processante, poderia ser resolvido, e causou para a população, obra do vereador dessa casa, né? E falo também da comissão processante. A comissão processante vai discutir se houve quebra de decoro parlamentar ou se não houve quebra de decoro parlamentar do vereador Ripoli ao usar um meio de comunicação, concessão pública, de ampla audiência, para falar mal de segmentos sociais depressivos homossexuais. O doutor João veio aqui, explicou com muita clareza, mostrou que isso é fruto de desinformação. Não pode, na verdade, um radialista, com aquela densidade de audiência, ser mal informado. Não sei se ele é mal informado, tenho dúvidas. E o clamor popular é para que essa casa, nós somos representantes da população. Isso ninguém pode negar. Fomos eleitos para representar a população. E existe um clamor popular para que se faça justiça. Isso a gente percebe no dia a dia, na conversa de todos aqueles que nos abordam. Portanto, essa casa não pode se omitir quando existe o clamor popular. E esse clamor popular existe para que se faça justiça. Qual será essa justiça? A Câmara, naturalmente, vai ter que decidir. Se houve falta de decoro, cumpra-se a lei. Se entender que não houve falta de decoro, cumpra-se a lei também. Eu tenho minha opinião muito bem formada, que deve-se usar com responsabilidade, mais ainda quando é vereador, um meio de comunicação. E o que foi feito, na verdade, manchou a imagem desta casa e ofendeu um grande segmento de pessoas depressivas e pessoas homossexuais. Então, essa casa tem que fazer justiça no momento certo. Boa noite.